Olá, sou o professor Rodrigo Marchione. Nos últimos anos, busquei formações com especializações na área de ciência de computação, engenharia de qualidade integrada, gestão de pessoas, projeto, liderança e coach, gestão estratégica de negócios e direito ambiental. Com isso, e para com os meus alunos de responsabilidade social, muito discutimos sobre ética, responsabilidade social em si e o tão comentado trinômio da sustentabilidade, que se diz ou se condiz com economia, sociedade e meio ambiente. Então, falaremos um pouco sobre essas estruturas e como ainda podemos incluí-las nos assuntos voltados ao saneamento e à saúde pública. Também nos auxiliará um pouco quanto ao entendimento de nossa atual infraestrutura. Saneamento, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é o controle de todos os fatores relacionados ao ambiente em que o ser humano vive e que exerçam ou possam exercer efetivos ou efeitos nocivos sobre o seu bem-estar biológico, social ou mental. Logo, o saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas cujo objetivo é alcançar a salubridade ambiental. O saneamento associa sistemas constituídos por infraestrutura física, legal e institucional. Já quando falamos de responsabilidade social e ambiental, esta é a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, que passou a vigorar por meio da Lei 6.938 de 1981. Dentre vários aspectos, ela destaca no artigo 2º que o objetivo é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e assegurar as condições de desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida. No artigo 3º, a política descreve o meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite e abriga e rege a vida em todas as suas formas. Já quando pensamos na nossa saúde pública, em 1990, o SUS foi regulamentado pela Lei 8.080, a qual define um modelo operacional, propondo a sua forma de organização de funcionamento. No artigo 3º desta mesma lei, reafirma-se que o conceito amplo de saúde, no qual a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Os impactos do ambiente sobre a saúde humana são os riscos tradicionais associados ao subdesenvolvimento, como falta de acesso à água potável, saneamento inadequado das habitações e da comunidade, destino inadequado dos resíduos sólidos, acidentes ocupacionais, dentre outros, e também os riscos modernos associados ao desenvolvimento não sustentável, como a poluição urbana, a poluição industrial, geração de resíduos sólidos perigosos, riscos químicos e radioativos, o desflorestamento, degradação do solo e as mudanças climáticas. Atualmente, ainda vivemos em meio a uma pandemia, no qual sua mitigação se torna um grande esforço devido que um aspecto fundamental para essa investigação epidemiológica de campo é a adoção de conceitos e definições padronizadas que possibilitem a abordagem sistemática dos problemas de saúde inesperados na população, ou algo que não era
previsto. Os termos conglomerado, surto e epidemia, entre outros, têm habitualmente conotações diversas, principalmente quando são empregados fora do âmbito técnico. Em epidemiologia, contudo, é importante fazer a diferença entre eles. Essa diferença tem a ver basicamente com a sua posição relativa em uma escala hierárquica de magnitude, populacional ou ambiental desse problema. Assim, esses três termos estão associados à transmissão da doença na população, ao tempo de evolução do problema ou da própria doença e também ao tipo de evidência geradora. Eles também orientam a magnitude de resposta e investigação e de controle diante de toda essa situação ou problema. A epidemia é essencialmente um problema de saúde pública, de grande escala, relacionada à ocorrência e propagação de uma doença ou evento de saúde claramente superior a uma expectativa normal para a situação e que usualmente transcende os limites geográficos e populacionais próprios de um surto. Em geral, uma epidemia pode ser considerada como a agregação simultânea de múltiplos surtos em uma ampla zona geográfica e usualmente implica a ocorrência de um grande número de novos casos em pouco tempo ou em pouquíssimo tempo, claramente também maior do que o número esperado. A investigação de surtos e epidemias é um trabalho de campo realizado a partir de casos notificados, clinicamente ou declarados ou suspeitos, e de seus contatos, que deve ser iniciada imediatamente após a notificação. Seus objetivos principais são identificar a fonte e o modo de transmissão, identificar os grupos expostos ao maior risco dessa transmissão também, identificar fatores determinantes, confirmar o diagnóstico, determinar as principais características epidemiológicas. O seu próprio final ou o seu propósito final é orientar medidas de controle e impedir a ocorrência de novos casos. Epidemiologia é um termo de origem grega que significa dieme, sobre, diempe, sobre, demo, população e logia, estudo. Então, o estudo da população ou sobre a população. Os principais objetivos da epidemiologia são descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde da população humana, proporcionar dados essenciais para o planejamento, a execução e a avaliação de ações de prevenção, controles e tratamentos dessas doenças, bem como para estabelecer propriedades e prioridades dentro desses fatores. Identificar os próprios fatores etiológicos da gênese de enfermidades. A partir de seus objetivos, a epidemiologia pode ser conceituada como uma ciência que estuda o processo saúde e doença numa sociedade, analisando a distribuição e os fatores determinantes da doença, danos à saúde e os eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou a própria erradicação da doença e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde. Conhecendo um pouco sobre nossa estrutura legal, conceitos da Organização Mundial da Saúde, OMS, apresentações e definições de Rosa de 2015, nos voltamos ao trinômio da economia, sociedade e meio ambiente. O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade têm suas bases nesse trinômio, e a sua ausência se deverá, de certo modo, a uma crise social e ética ou paradigmas no mesmo trinômio.
Alguns acreditam que a expressão é até controversa. Contudo, o fato é que a intervenção humana é necessária e acarreta danos ao ambiente ou ao meio ambiente, sendo necessário mitigar ao máximo esses danos. Um outro aspecto importante do desenvolvimento sustentável está na proteção do trabalhador, pois deve haver coerência nos métodos da utilização das atividades para não explorá-lo e escravizá-lo, e assim fechamos o processo como um todo, onde a economia da organização e do local ou da sociedade é mantida com um funcionamento adequado. Dentro de uma legislação pertinente, a sociedade se beneficia com o trabalho, com os salários pagos, com os impostos pagos e repassados de volta e benfeitorias, e assim as atividades são ou deveriam ser realizadas de uma forma ambientalmente correta, e a fim de garantir às nossas gerações futuras o prazer e, no mínimo, o deslumbre do que temos hoje de nossa natureza. Este é o ciclo do trinômio em sua rotação para a sustentabilidade das organizações e onde vivemos e convivemos.